estado do Rio é o primeiro do país a ter um estatuto dedicado às pessoas com doenças raras. CPI vai pedir a extinção do Detro. Parlamentares prorrogam até 2026 a isenção na cobrança do ICMS para a compra de veículos por taxistas. E as dicas da agenda cultural para o seu final de semana. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O Estatuto da Pessoa com Doença Crônica e Rara foi lançado pelo governador e pelo autor da lei, deputado Munir Neto, em um evento com pacientes e familiares com este tipo de doença. O estado do Rio é o primeiro do país a ter um estatuto dedicado aos raros. Na cerimônia, também foi assinada pelo governador Cláudio Castro a regulamentação da lei da cota de tela estadual, que determina uma quantidade mínima de exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema. Um conjunto de leis que consolidam direitos das pessoas com doenças raras, além dos deveres do Estado e da iniciativa privada. O Estatuto das Pessoas com Doenças Raras torna visível demandas que são realidade na vida dos raros. Além do acesso a tratamentos e medicações, o Estatuto garante terapias complementares para todos os raros e familiares, gratuidade no transporte intermunicipal e prioridade na matrícula escolar. Para nós familiares, assim, hoje acaba sendo uma angústia incessante, né? Que era muita luta para a gente procurar tratamentos, procurar os direitos na educação, né? No qual as pessoas com doenças raras ainda, né, muito discriminado pela falta de conhecimento que nos chega. Então as pessoas ficam, né, que assustadas, não sabem lidar, e com esse estatuto com certeza vai estar aí proporcionando bastante qualidade de vida. O governador Cláudio Castro e o deputado Munir Neto, que é autor da lei que criou o estatuto e coordena a Frente Parlamentar de Doenças Raras na Alerj, destacaram como o documento vai poder ajudar pacientes raros. A estimativa é que 1 milhão de pessoas no estado do Rio convivam com alguma das mais de 7.000 enfermidades consideradas raras. O primeiro estado do Brasil que regulamenta esse estatuto é fundamental para que a gente possa dar esse pontapé na evolução de direitos, evolução de obrigações do Estado, para poder dar uma vida digna para essas pessoas. Então a gente fica feliz da Alerj ter regulamentado isso e a gente ter a oportunidade de juntos estar aqui dando esse grande pontapé inicial. Em torno de 1 milhão de pessoas no estado do Rio de Janeiro têm doenças raras. E 30%, quando nascem, vão a óbito até os 5 anos por falta de diagnóstico. Então a gente tem que trabalhar muito a acessibilidade, até das mães mesmo, de fazer o teste do pezinho, porque isso é muito importante. O diagnóstico precoce salva vidas, então isso que a gente precisa fazer, é divulgar, é trabalhar, dar informações para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, para começar o tratamento o mais rápido possível, e a pessoa vai ter uma vida com dignidade, com cidadania, uma vida melhor. Também foi assinada pelo governador a regulamentação da lei da cota de tela estadual, que prevê uma ocupação mínima de filmes brasileiros nas salas de cinema do estado. Para os representantes do audiovisual, valorizar o setor é também valorizar outros setores do estado, como turismo, transporte e tecnologia. Ao longo dos últimos 20 anos, a indústria do cinema e do audiovisual no Brasil tem crescido muito. E o Rio de Janeiro tem esse DNA criativo, nessa vocação criativa, chegando aí em torno de 5% do PIB do Rio de Janeiro, é um PIB criativo. Então, a gente entende que a volta da cota de tela de cinema, essa regulamentação, ela tende a potencializar esse PIB criativo, gerando emprego, gerando renda e possibilidade de variedade e diversidade de conteúdo nas salas de cinema. De acordo com a lei, os cinemas localizados no estado passam a ser obrigados a exibir filmes brasileiros de produção independente. A lei também é de autoria do deputado Munir Neto. Isso vai gerar mais emprego, vai ter a garantia que os filmes nacionais vão estar no mercado. Isso foi muito importante e, mais uma vez, o Rio de Janeiro sai na frente, né? É o único estado do Brasil também que tem o projeto de cota em telas sendo aprovado, sancionado e sendo executado. A gente tem a oportunidade de levar o Rio de Janeiro para o mundo inteiro através do audiovisual nacional, e esse incentivo
é fundamental para que a gente consiga efetivar isso e, mais uma vez, a Assembleia Legislativa vem com um projeto excelente para que a gente possa transformar isso numa lei em obrigações tanto do governo quanto dos empreendedores. A CPI da Alerj vai encaminhar uma solicitação à Comissão de Orçamento para cancelar o contrato do Detro com o consórcio Rio Parking Carioca. Os parlamentares também vão pedir a extinção do Departamento de Transportes do Estado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação de agências reguladoras e serviços delegados, promoveu um intenso debate nesta quinta-feira. Foram ouvidos os representantes do Detro, Detran, Polícia Militar e da Casa Civil sobre as denúncias de irregularidades nos contratos, na prestação de serviços e nas fiscalizações. Dezenas de irregularidades, como nós vimos, motores de veículos, de um verdadeiro desmanche, placas, amortecedores, enfim, uma infinidade de peças retiradas dos veículos. A gente, em muitos desses pátios, encontrávamos o próprio capô levantado, lacres rompidos, enfim. Então, por tudo isso que nós vimos, é claro, nós oficiamos tanto o Detro como o Detran, como o governo do Estado, e estamos pedindo, imediatamente a suspensão, o cancelamento desse contrato. Já, inclusive, entramos com essa denúncia no Tribunal de Contas do Estado, que nos sugeriu que viéssemos à casa para suspender o contrato por aqui. E aí depois retornar ao Tribunal de Contas para de uma vez por todas esse contrato ser cancelado, porque é uma vergonha uma empresa que não cumpre nenhum dos requisitos ter voltado através de uma concessão da qual ela participa e certamente ela é a dona dessa concessão. Para o deputado Felipe Poubel, há indícios de que o Detro estaria favorecendo as empresas de ônibus. Nós vemos várias operações, perseguições ao transporte alternativo e ao transporte regular não acontecem essas operações. E eu mesmo já me deparei com diversos ônibus em estado deploráveis. Pneus careca, vidro rachado, sem ar-condicionado, o elevador para deficiente não estando funcionando. Então, para as empresas de ônibus tudo e para o trabalhador do transporte alternativo nada, não, as fiscalizações ela tem que ser igualitárias para todos. Então, a gente está combatendo isso. Isso nos leva a suspeitar de pagamento de propina por parte das empresas de ônibus para os agentes públicos que estão responsáveis pelas essas fiscalizações. E nós estamos aqui para combater toda e qualquer corrupção no estado do Rio de Janeiro. Foram diversas irregularidades e denúncias ao longo das reuniões e fiscalizações da CPI e da Comissão de Combate à Desordem Urbana, fazendo com que os parlamentares criassem o Estatuto da Blitz. Diante de horas de discussão aqui, nós chegamos a algumas recomendações. O primeiro delas é cobrar do governo do estado que nos envie a mensagem, como bem disse o deputado Alan Lopes, enviando a mensagem a qual foi aprovada aqui nessa casa no final do ano, que é o Estatuto da Blitz, um apanhado do que há de mais moderno na legislação federal, na legislação estadual, de todos os estados da federação, um estudo que foi dirigido com pessoas vinculadas a universidades, agentes federais, agentes estaduais, operadores de trânsito e toda a sociedade civil que colaborou para um texto moderno, eficaz, que vai botar ordem nessa zona. Mas, infelizmente, não veio até agora. Então, fica aqui a cobrança nossa que o governo do estado nos envie essa mensagem. Os parlamentares vão convidar representantes da Secretaria de Transportes do Detro para a próxima reunião. Além disso, querem que a Polícia Militar promova o retorno à corporação dos PMs cedidos às prefeituras. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da CPI, vai pedir a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão. Ficou a recomendação para que o governo do estado possa devolver policiais que estão em claro desvio de finalidade, cumprindo missão de prefeituras para um papel que não é dele. Há uma dificuldade, há um déficit operacional nas tropas e eu tenho convicção que ao invés do policial militar, da honrada polícia militar, estar nas ruas, fardado, dando um aparato, um ar de legalidade a essas covardias, que ele esteja nos batalhões combatendo a criminalidade. Uma audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Alerj debateu hoje as falhas nos serviços prestados pela Concer, concessionária que administra a BR-040, a Rio, Petrópolis, Juiz de Fora. Ao todo, são mais de 180 quilômetros de malha rodoviária, impactando moradores de 9 municípios. Durante a reunião, o deputado Yuri apresentou um relatório da atual situação da Concer. A concessionária administra a BR-040 desde 1996.
O prazo de 25 anos deveria ter sido encerrado em 2021. Porém, a concessão continua até hoje. Ao longo desses anos, foram muitos os transtornos causados pela má administração da estrada, insegurança, falta de sinalização e falha na execução de obras. Até 2021, a empresa já acumulou multas no valor total de R$ 23 milhões em mais de 200 processos administrativos. Fiscalizações da Agência Nacional de Transportes Terrestres entre 2015 e 2020 resultaram em quase 1.500 infrações. De 2012 até 2020, foram 30 mil atendimentos mecânicos por ano pela má conservação das pistas. Ainda segundo o deputado, um relatório do Tribunal de Contas da União aponta prejuízos aos cofres públicos que ultrapassam os R$ 276 milhões de 2012 até hoje. Em seu despacho, o ministro Walton Alencar Rodrigues considerou a concessão da Concer a pior do país, a mais cara, menos eficaz e que realizou menos obras. O TCU já determinou uma nova licitação para a escolha de outra empresa. Para nós está muito claro que tanto a questão de segurança, de logística, de infraestrutura, de direitos das famílias que moram nas margens da BR, é importantíssimo que se tenha um novo leilão, uma licitação para que a nova concessionária dê conta dessas demandas. Então, o nosso trabalho agora de encaminhamento é fazer com que tanto a Agência Nacional de Transporte Terrestre como o Ministério do Transporte possam acelerar esse processo e a gente, de fato, possa ter um norte para a BR-040. E aí, quando eu trago esse assunto aqui para casa, não é só sobre Petrópolis e as cidades da região serrana. É importante lembrar que a BR-040 ela é um tronco que vai até Brasília, que vai até Salvador, que passa por Minas Gerais. Então, a gente está falando da logística e da infraestrutura do país. Muitas famílias também são afetadas pela má administração da Concer. Desde novembro de 2017, a comunidade do contorno vem lutando para conseguir indenizações das casas interditadas após um deslizamento que abriu uma cratera com 20 metros de profundidade. Parte da comunidade retornou, outra parte está na área interditada. O que nós queremos, enquanto comunidade, é que seja considerada famílias que necessitam das suas indenizações à altura para aquisição de outro imóvel para aqueles que não querem retornar, porque não há segurança ou não se pensa em segurança com a Concer. A Concer nós perdemos, ela perdeu totalmente o nosso crédito, né, por todos esses anos que a gente não conseguiu um diálogo à altura com ela. Outro problema apontado por autoridades do setor econômico das cidades é em relação ao turismo, que vem sendo impactado pela falta de conservação e a má administração da rodovia. Além dessa questão, o prefeito de Areal diz que toda a cadeia produtiva vem sendo prejudicada. O prejuízo que a concessionária Concer dá à cidade de Areal, à cidade de Petrópolis, ao estado do Rio e ao país, porque é uma rodovia de importância nacional que cruza aí 3 estados, né? Afinal de contas, importante para a produção agrícola, para a produção industrial, importante para a economia do estado e como é que a Serra de Petrópolis também para o turismo. É, sem dúvidas, aí eu acho que uma das maiores tragédias desse estado ao longo dessas 3 décadas. A gente vem hoje aqui com muita esperança de ver uma luz no fim do túnel, de chegar à conclusão aí, vislumbrar aí numa nova concessão, porque não dá mais para acreditar numa concessionária que durante 3 décadas não cumpriu nenhuma dos requisitos, nenhuma das obrigações, não fez as obras necessárias, não fez os investimentos, não ajudou as cidades que ela corta. A Areal é uma cidade cortada pela BR-040 e os prejuízos são enormes, né? Nesta quinta-feira, parlamentares analisaram o projeto do deputado Dionísio Lins, que prorroga até 2026 a isenção na cobrança do ICMS para aquisição de veículos por taxistas. Acompanhe as votações com Rafael Dias. Os profissionais só vão poder substituir os automóveis comprados com benefício após 2 anos. Nós fizemos a renovação porque a lei vence no final do mês e foi aprovado por unanimidade. Então, a partir de hoje, o taxista volta a ter a isenção do ICMS até 2026 e poderá trocar o seu automóvel de 2 em 2 anos. A isenção federal já existe, que é o IPI. Isso é de autoria do saudoso Francisco Dornelles. E agora fica o IPI em Brasília já prorrogado e no Rio de Janeiro, com a Assembleia, o governador Cláudio Castro vai sancionar imediatamente a prorrogação da isenção até 2026.
o taxista ganha, a cidade ganha, a frota passa a ser mais moderna e a luta continua porque nós temos pedido à Caixa Econômica para oferecer um parcelamento melhor e o taxista poder trocar o seu automóvel. O Rio de Janeiro pode ter uma semana de conscientização sobre a leptospirose. A ideia do deputado Renato Machado é que o poder público desenvolva na última semana de outubro campanhas educativas para conscientizar a população sobre os sintomas, tratamentos e possíveis sequelas da doença, além de promover atividades de prevenção. O texto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Já o deputado licenciado Dr. Deodalto quer criar um mês dedicado à conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço, o Julho Verde. O objetivo é alertar a sociedade e divulgar informações sobre os riscos, danos, formas de prevenção e causas de desenvolvimento da doença. A matéria foi aprovada em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Em primeira discussão, o projeto apresentado pelo deputado Carlos Mink, que determina a utilização de materiais biodegradáveis na fabricação de utensílios descartáveis, como copos, talheres e pratos. Segundo o texto, em até 4 anos, 100% dos materiais utilizados para fabricar esses utensílios descartáveis devem ser de materiais biodegradáveis. A proposta recebeu 20 emendas e retorna para análise das comissões. A lei que proíbe o uso de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos no interior das agências bancárias pode ser alterada. A deputada Marina, do MST, quer permitir a utilização dos equipamentos por funcionários e clientes nos casos em que seja necessário o atendimento. O projeto aprovado em primeira discussão retorna a pauta para mais uma votação. Os próprios trabalhadores, das agências bancárias aqui do Rio de Janeiro, tanto que estiveram aqui, estão ainda presentes, duas representantes da gerência de organização da Caixa Econômica Federal, também o presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro, que nos colocaram essa demanda que tem hoje. Então isso vai facilitar tanto o usuário, o povo que vai lá utilizar dos serviços do banco, mas também as agências bancárias podem oferecer um trabalho, uma forma mais humanizada, inclusive, para os seus clientes. O vice-ministro de Investimentos, Negócios e Indústrias da Malásia visitou a Assembleia Legislativa e foi recebido pelo presidente Rodrigo Bacelar no plenário da Casa. A viagem é parte dos preparativos para a vinda do primeiro-ministro do país asiático em novembro desse ano. Liu Xintong cumprimentou os parlamentares, conheceu os métodos de votação nas sessões e fez um breve discurso de apresentação e agradecimento. Em seguida, a comitiva da Malásia foi até o Palácio Tiradentes, onde receberam exemplares do livro contando a história da antiga sede do Legislativo Fluminense. Os representantes da Malásia se encantaram com o piso de mosaico, as pinturas e os vitrais da cúpula do plenário Barbosa Lima Sobrinho. O vice-ministro falou sobre os objetivos da visita ao Brasil e sobre os planos de expansão dos investimentos na América Latina. Minha visita é para aproximar as relações entre o Brasil e a Malásia, já que o primeiro-ministro Anwar Ibrahim quer vir ao país em novembro. Brasil e Malásia são muito parecidos, amigos de todos, independentes. Nós acreditamos que a Malásia e o Brasil deveriam trabalhar mais de perto, já que a Malásia vai liderar em 2025 a Associação das Nações do Sudeste com 10 países e o Brasil integra o G20, a COP30 e os BRICS. Liu Xintong também explicou os motivos do crescimento econômico constante da Malásia, que era um país pobre na década de 1960 e se tornou um dos novos tigres asiáticos. Nós temos investido na indústria da manufatura e feito uma importante transição energética, com um plano de transição da energia nacional, e esperamos poder trabalhar nisso junto ao Brasil. Festival Wakanda em Madureira, grupo de dança corpo, teatro, orquestra, exposição e muito mais. Camila Portugal traz agora as dicas da agenda cultural para o seu final de semana.
Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o Festival Wakanda em Madureira. O festival faz parte da programação do projeto Sesc Corpo Negro e tem como propósito combater o racismo a partir da valorização da cultura negra. Com apresentações de inúmeros artistas, a festa também conta com uma grande feira para empreendedores, fomentando assim a economia comunitária. A programação é para toda a família e acontece neste domingo, 26 de maio, a partir das 2 horas da tarde, no Viaduto de Madureira. A entrada é gratuita. O grupo de dança Corpo está de volta ao Rio. Com temporada que vai até o dia 2 de junho, o espetáculo reúne no programa 2 coreografias antigas. O Corpo, que tem trilha sonora do músico Arnaldo Antunes, e Parabelo, com a festejada união musical do baiano Tom Zé e do paulista José Miguel Wisnik. As 2 coreografias de Rodrigo Pederneiras se reúnem neste programa e traduzem a brasilidade urbana e sertaneja do Sudeste e do Nordeste. O espetáculo está em cartaz no Teatro Multiplan Village Mall, de quarta a sábado, às 8 horas da noite e aos domingos, às 5 horas da tarde. A orquestra Violões do Forte de Copacabana e Shalom se apresenta neste sábado. Os 28 jovens se encontram para um concerto em um dos pontos turísticos cariocas mais visitados, o Forte de Copacabana. Além dos violões, o grupo reúne instrumentos como clarineta, flauta transversa, saxofone e muito mais. No repertório, a orquestra apresenta música popular brasileira. O encontro está marcado para as 6 horas da tarde, a entrada é gratuita. Com um toque de humor e drama, a peça Maio Antes Que Você Me Esqueça se apresenta no Teatro Fashion Mall. O espetáculo retrata o reencontro de um pai acometido pelo Alzheimer com seu filho, de quem se manteve distante durante anos. Entre memórias, lapsos e ressentimentos, os dois redescobrem seus afetos. A temporada, que vai até o dia 16 de junho, tem sessões às sextas, 8 horas da noite, aos sábados, às 5 horas da tarde e aos domingos, às 7 horas da noite. Improvisa Comigo esta noite está em curta temporada na Cinelândia. Sozinho no palco, o ator Cláudio Amado conta com a participação espontânea da plateia para criar cenas inéditas e improvisadas em cada apresentação. A partir daí, os espectadores se transformam em coautores do espetáculo e têm a oportunidade de contribuir com a dramaturgia de diversas formas. A peça fica em cartaz no Centro Cultural Justiça Federal até 1º de junho, com sessões sextas e sábados às 7 horas da noite. Com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Está em cartaz em Nova Iguaçu a exposição Rio de Cidades, Paisagens Mutantes de Luiz Baltar. Com curadoria de Márcia Mello, as colagens digitais de Baltar retratam as tensões e conflitos urbanos, desafiam as convenções artísticas e também convidam os visitantes a explorar novas perspectivas da vida na cidade. Você pode conferir a exposição até o dia 2 de junho na Galeria do Sesc Nova Iguaçu. A entrada é franca. O espetáculo Rio Baldo se apresenta nesta sexta e sábado nos municípios de Campos e Itaperuna. A peça é uma adaptação do romance Grande Sertão Veredas, obra-prima da literatura brasileira, escrita por João Guimarães Rosa. Nela, o personagem central, o ex-jagunço Rio Baldo, relembra sua vida e seus 3 grandes amores. A apresentação no Teatro Firjan Sesi Campos acontece na sexta, dia 24, às 8 horas da noite, e no sábado, dia 25, no Teatro Firjan Sesi Itaperuna, às 7 horas da noite. E neste sábado ainda tem bate-papo com o DJ e escritor Bom Eco no programa Som na Caixa, na Rádio Alerj FM. Imperdível. Oi, passando aqui para convidar todo mundo para um bate-papo bem legal sábado aqui no programa Som na Caixa com Osmar Sintra sobre o lançamento do meu livro DJs Quem São Vocês, o Registro das Noites Cariocas, que vai ter o lançamento dia 29/5 pela Amazon.com.br, e aqui é o seguinte, contando a história e a evolução da cultura DJ no Rio de Janeiro, do final da década de 1950 até os anos 2000. Então convido todos vocês aí, Rádio Alerj, 9 horas da manhã, programa Som na Caixa. A comédia espírita Sorria, Você Está no Além chega a Saquarema e a atriz Érica Colares tem um recado para vocês.
Atenção Saquarema, eu sou a atriz Érica Colari e estarei aí no domingo, dia 26 de maio, no Teatro Mário Lago, às 18h30, com o espetáculo Sorria, você está no além. E essa comédia é divertidíssima, ela conta a história de um casal que se encontra no plano astral e resolvem fazer uma DR. Venha morrer de rir, é claro. E na próxima quarta-feira tem CCBB na Roda. Para exaltar a ancestralidade feminina, o CCBB na Roda realiza o Samba das Mulheres. E quem comanda a apresentação é a cantora Marizélia, com participação especial de Marcele Mota. O encontro está marcado para o dia 29 de maio, a partir das 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. Não faz assim, me defendo com barba de bode, espada de São Jorge, alfazema e alegria. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.